O insuficiente, incompetente, frouxo time do Internacional, que quando não consegue um mau resultado por postura, quando não consegue um mau resultado por deficiências técnicas, consegue pela inoperância e incompetência do seu treinador ou dos seus treinadores. Quantas vezes já na temporada a gente fala de um momento do jogo em que o Internacional foi bem? Contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, hoje contra o Santos. O Inter foi muito bem no primeiro tempo, tal. O Inter nunca é suficiente. O Inter nunca se completa. O Inter nunca se completa. O que nós tivemos hoje no estádio Beira-Rio foi simplesmente o sublinhar da incompetência da família Dias treinando o Internacional. Porque cometer um erro é do jogo, repetir o erro é... Sabe, né? Sabe, né? Gente, o Internacional enfrenta este ruim time do Santos, sim, porque esse time do Santos é ruim e briga muito forte contra o rebaixamento. O Internacional começa o jogo posturado, bem colocado em campo e faz um primeiro tempo de excelência, que não se definiu como um primeiro tempo para encerrar o jogo, porque o Internacional foi incompetente, especialmente o Rafael Borré, em colocar a bola para dentro. E assim, então o Inter não foi tão mal, Baldaço. Cara, foi porque não ganhou, velho. Nós temos que parar com essa história, porque senão nós vamos começar a pegar recortes dos jogos do Internacional para dizer que o Inter foi bem. Nós passamos 6 meses dizendo o seguinte: esse time já mostrou potencial no Campeonato Gaúcho, não podem ter desaprendido. E desaprenderam. E desaprenderam. Eu repito, o Inter fez um grande primeiro tempo contra o Santos. Um grande primeiro tempo contra o Santos. Mas como nós temos treinadores que estão se mostrando fracos, no segundo tempo o Vojvoda foi lá e começou a mudar a história do jogo, com as suas substituições, mas muito ajudado o Vojvoda. Muito ajudado o Vojvoda pela incrível decisão, mais uma vez, da família Dias de entregar o meio-campo ao adversário. Eu digo para vocês, 60 mil pessoas ou telas simultâneas neste momento, aliás, apertam inscrever-se aqui no canal, que a família Dias entregou o meio-campo para o adversário, como tinha feito contra o Ceará, rigorosamente pela mesma substituição, pela mesma saída do time. É inacreditável, é inacreditável. O Internacional hoje tinha um movimento de 3 volantes, em que o Alan Rodrigues pelo lado esquerdo era um esteio, e se fosse pelo lado direito, seria um esteio do meio-campo. E se fosse centralizado, também seria. Sabe por quê? Porque o Alan Rodrigues é muito bom jogador. Porque o Alan Rodrigues é um jogador leve e um jogador de imensa movimentação do meio-campo. Ele é o clássico camisa 8, o segundo homem de meio-campo que é um preenchedor de setor. Ali estava ele. Ali estava Alan Rodrigues, um dos melhores jogadores em campo, fazendo o seu trabalho de proteção ao Bernabé pelo lado esquerdo, chegando com qualidade, movimentando e preenchendo o meio-campo. Eu entendo que tu tenha que fazer substituições quando tu sofre um empate no jogo como sofreu, em que o time do Inter já tinha piorado pelas substituições do Vojvoda, que tu faça substituições, mas que tu não desmonte o que está funcionando. Contra o Ceará, ele tirou o Alan Rodrigues para botar o Ricardo Matias. Hoje ele tirou o Alan Rodrigues para botar o Gustavo Prado. De novo, essa infelicidade e, desculpe, essa burrice de desmontar o meio-campo do Internacional. E entregou o meio-campo para o adversário. A segunda metade do segundo tempo, o Inter foi dominado pelo Santos, o Inter não apareceu mais como possibilidade nenhuma. Fala gurizada, vocês estão no corte aí, né? Só deixa eu lembrar para vocês que a Quita vai resolver o teu problema, né? O Pix que tu não conseguiu fazer, o boleto que tu não conseguiu pagar, gurizada, a Quita de forma 100% online, absolutamente segura e prática, vai resolver o teu problema, teu Pix vai estar feito, teu boleto vai estar pago, tá legal? Agora a Quita tá com novidade, tem crédito pessoal e seguros também. Usa o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento com eles, tá bom? Quita! Mais possibilidades, menos burocracia. Borré e a família Dias entregaram uma vitória. Borré e a família Dias entregaram uma vitória que seria fundamental. Esse empate para mim é terrível, porque se mantém 3 pontos de diferença para o Santos e o Santos tem 6 pontos garantidos nas 2 próximas rodadas. 6 pontos garantidos contra o Sport e contra o Juventude. E nós vamos jogar 2 jogos fora. O momento é aterrorizante. Segue sendo aterrorizante. Sabe por quê? Porque este Inter é uma porcaria.
Porque esse time do Inter é uma porcaria. Esse time do Internacional não encontra soluções para nada, não se completa, não consegue realizar 90 minutos de bom futebol. Joga um pouquinho aqui, um pouquinho ali e sempre tem alguém para fazer uma cagada. Ou é um jogador dentro de campo ou é o treinador que substitui mal. Assim mais uma vez. Assim mais uma vez. Este pobre, paupérrimo Internacional de 2025. Um clube destruído pela direção, um grupo mal montado pela direção e dois treinadores que simplesmente estão absolutamente perdidos, cada vez cometendo mais erros. É inacreditável o ponto em que chegamos. Inacreditável o ponto em que chegamos. A gente não consegue mais ganhar um jogo no Beira-Rio. Nós só ganhamos do Sport no Beira-Rio nos últimos tempos e aqui entre nós, jogando pior que o Sport. Nós também tomamos um totó do Sport durante uns 30 minutos da partida. É inacreditável, nós estamos diante de um dos mais horrendos internacional da história. Um dos mais horrendos. Gente, faltam 3 rodadas e a chance de Série B segue e segue forte. A gente vai tratar daqui a pouco com o Paulo Pires, mas eu repito para vocês. O Santos tem 6 pontos garantidos nas 2 próximas rodadas e o Inter tem 2 jogos fora que, convenhamos, deixa eu falar baixinho aqui, mas o Internacional fora de casa a tendência é que perca, mesmo para o Vasco, que já perdeu 5 consecutivas. No que eu posso confiar mais nesse time do Internacional? O que falta fazer? Tinha 37 mil torcedores do Beira-Rio, todo o ambiente foi montado para a torcida para que conseguisse uma simples vitória contra um horrível time do Santos que está na zona do rebaixamento, cara. Porra, nem Neymar tinha em campo, tu não consegue ganhar do Santos, velho. Jogando dentro de casa. Não consegue ganhar do Bahia, do Atlético Mineiro, não consegue ganhar de ninguém, cara. Este Inter não ganha de ninguém, este Inter derrotado dessa direção fracassada que destruiu o clube, não ganha de ninguém. E aí eu tenho 2 treinadores completamente perdidos, montando um ornitorrinco tático a cada jogo. Eles não sabem o que estão fazendo. Ramon e Emiliano Dias atiram para todos os lados e erram todos os tiros. Erram todos os tiros. Já tentaram 30 formações, mas pior do que as escalações deles são as substituições. 2 jogos desmontando o meio-campo do Inter, tirando o Alan Rodrigues para botar atacante. Treinador que só sabe empilhar atacante, tirando o jogador de marcação do meio-campo, desculpa, não é treinador. Não é treinador. Eu lamento muito o que nós vimos hoje e já lamento também pela família Dias ter vindo para o Internacional. É que agora não tem o que fazer. Agora são eles. 2 jogos fora de casa. Com que o Inter tá jogando, velho. 2 jogos fora de casa. Eu estou apavorado. Apavorado. De quem que eu espero soluções? Quando a família Dias chegou, era deles que eu esperava. E eles estão perdidos desde então. Quando o time ameaça ter um pouquinho mais de vontade dentro de campo, eu acho que é dos jogadores que eu espero. Da direção eu não espero mais nada. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Não tem nem apoio da torcida para ter os seus míseros 20, 30 minutos jogando com vontade, porque agora são 2 jogos fora de casa. 2 jogos fora de casa. O Inter, senhoras e senhores, corre sérios riscos de rebaixamento. Seríssimos riscos de rebaixamento. E hoje vai para a conta dos treinadores. Sobre o Rafael Borré. O Inter faz um gol com um passe de peito do Borré. O Borré tem boa movimentação. Só que nós temos que parar de inventar teses sobre futebol e querer saber mais do que, do que realmente se pode saber do esporte. Tem analista tático que adora inventar história de análise de jogador. E a coisa mais perigosa do analista de futebol é elogiar muito o jogador pelo que ele faz sem a bola. O Borré sem a bola é maravilhoso, mas tem uma bola em campo. O Borré perde um gol no primeiro tempo, com o Bernabéu centralizando para ele na marca do pênalti, sem marcação, e ele chuta fraco em cima do goleiro. No primeiro tempo, o Inter não decidiu a partida por causa de Rafael Borré. Por causa de Rafael Borré. A relação custo-benefício desse jogador começa a ficar inacreditável. Quanto nós já nos prejudicamos pelos gols perdidos do Borré? O quanto nós já nos prejudicamos? Senhoras e senhores, eu estou apavorado.
O Internacional não tem prumo, não tem rumo, não se conserta e não se completa. O time do Inter é muito ruim. Os treinadores do Inter são muito ruins e a direção do Internacional é muito ruim. Nada funciona no Inter. Eu tenho 3 jogos para fugir da Série B e eu não sei se eu vou conseguir.